Nós vamos ser instruídos sobre como era a igreja nos seus primeiros dias, mas principalmente sobre como aquela igreja cria e se comportava. Acho que esse é o grande alvo para nós. O que aquela igreja cria, o que aquela igreja buscava, como aquela igreja se comportava. Para que nós não sejamos enganados em buscar algo que a igreja nunca buscou, em querer que a igreja seja algo que ela nunca foi, em desejar viver aquilo que Deus nunca propôs para a sua igreja. Então, isso é o nosso objetivo com essa série. Nós falamos na semana passada, vimos na semana passada, que os discípulos receberam a ordem, a primeira coisa que é apresentada no livro de Atos, é que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, lembrando que eles foram para Jerusalém por ocasião da Páscoa, Páscoa essa em que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou, e eles permaneceram em Jerusalém por ordem de Jesus por algum tempo, e a ordem era que eles permanecessem lá até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Essa era a promessa para os discípulos, que Jesus iria para o Pai, mas que o Espírito Santo viria sobre a vida dos discípulos e, vindo sobre os discípulos, os capacitaria a serem testemunhas de Cristo. A capacitação do Espírito era para que o povo, para que os discípulos fossem testemunhas vivas de Cristo. E a ideia de testemunha ali, a palavra que é traduzida por testemunha, ela tem sua raiz na palavra mártir. Olha que interessante. É uma palavra que dá a ideia de ser testemunha de uma forma tão intensa, tão convicta, tão clara, que nem a morte os impediria de serem testemunhas de Jesus. Porque eles não testemunhariam do que eles ouviram falar, mas eles testemunhariam daquilo que eles viram, daquilo que eles aprenderam do próprio Jesus Cristo. E nesses primeiros 11 versos que nós vimos na semana passada, nós vimos que o Evangelho tem algumas características claras e distintas. Nós vimos que ele tem fundamentos sólidos, nós vimos que o Evangelho tem exigências claras, nós vimos que o Evangelho faz parte ou apresenta um reino espiritual e não um reino terreno. Nós vimos que o Evangelho tem uma fonte de poder, e a fonte de poder do Evangelho é o Espírito. E nós vimos que o Evangelho tem também um foco inabalável. O foco do Evangelho é inabalável, é que Cristo seja proclamado a todas as nações, que Cristo seja anunciado a todos os povos. E o texto então segue, e o texto que nós vamos ver hoje relata um momento posterior a esse momento dos 11 primeiros versos. Eu chamei de caminhando e orando. As pessoas um pouquinho mais antigas talvez conheçam uma canção de Geraldo Vandré chamada Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, e que é mais conhecida como Caminhando e Cantando, né? Então eu fiz um trocadilho aqui de caminhando e orando, já que os discípulos não estavam cantando. Eu gostaria que eles estivessem, porque ficaria perfeito o uso do caminhando e cantando, né? Mas como eles não estavam, nós adaptamos aí para o caminhando e orando. Essa expressão aqui pode ter todo esse contexto, né? Mas eu acredito que ela é muito interessante para nós, porque essa é a nossa vida. Nós não oramos enquanto ficamos inertes, e nós não caminhamos sem confiar a nossa caminhada ao Senhor em oração. Então isso faz muito parte daquilo que nós somos. Eu queria ler com você Atos capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Eu queria me concentrar hoje só nesses três versículos que são a sequência do texto que nós lemos na semana passada. Se você quiser acompanhar comigo aqui no telão, os versículos estão aqui. Eu uso a versão NVI. Se você prefere usar uma outra versão, fique à vontade. Se prefere abrir sua Bíblia ou usar o seu aplicativo também. Bom, diz assim o texto: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago.
Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Bom, esse texto ele vai fazer uma espécie de conexão, né, entre o texto anterior que nós vimos, que é essa introdução de Atos, e o posterior, onde acontece a escolha de Matias como o apóstolo substituto a Judas Iscariotes, que é o texto que, permitindo o Senhor, nós vamos ver na próxima semana. O que esse texto nos mostra? Nos mostra a seguinte situação. Eles estavam no Monte das Oliveiras, onde eles têm toda aquela experiência de que o Senhor fosse levado aos céus. Um homem então aparece ali e diz, olha, do mesmo jeito que vocês viram, ele subir, vocês vão ver eles descerem. E Jesus havia dito anteriormente, olha, não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos do alto. E a partir desse momento vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, aliás, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. E aí acontece todo esse evento, que é um evento fabuloso, porque um Jesus ressurreto está falando aos discípulos. Jesus ressurreto é levado aos céus, há ali uma promessa de que ele voltaria. Então eles voltam dali, do Monte das Oliveiras, para Jerusalém. Como o próprio texto diz, nós estamos falando de cerca de 1 quilômetro de distância, era algo muito perto ali de Jerusalém. E eu fico imaginando como foi essa caminhada, né? Porque é interessante a gente entender um pouco do que estava no coração dos discípulos. Eles haviam experimentado há pouco tempo o seu mestre, o mestre com quem eles andaram por cerca de 3 anos, ser crucificado, morto, zombado. Depois eles, no meio de toda aquela tristeza e angústia, eles vivem a experiência maravilhosa da ressurreição de Jesus. E o texto diz que por muitos dias, por cerca de 40 dias, Jesus então dá provas concretas de que estava vivo para os discípulos. E depois dessa experiência toda, eles têm uma outra experiência, que é a experiência de enxergarem, de verem Jesus sendo levado aos céus. E ali, nessa cena, há uma promessa de que ele voltaria, de que eles ficassem em paz. Então, diante de tudo isso, certamente as emoções dos discípulos estavam à flor da pele, né? Estavam ali borbulhando. E certamente esse caminho de cerca de 1 quilômetro foi um caminho de grande alegria, de grande júbilo, dispostos ali a esperar no Senhor, dispostos a obedecerem ao Senhor. E assim eles fazem, eles voltam para o cenáculo, que é o lugar onde eles haviam tido a última ceia, e um lugar onde havia tido aquela última conversa com o Senhor sobre qual seria o seu futuro. Eles voltam para esse lugar, e o texto diz que eles então se reúnem a outras pessoas e permanecem em oração, aguardando ali o que aconteceria a seguir. E o que eu queria destacar com vocês, irmãos, essa noite, é que nesse texto que nós lemos, nós vemos algumas características dessa igreja primitiva, da espiritualidade dessa igreja. A espiritualidade dessa igreja ainda não era madura, ainda não era uma espiritualidade experimentada, tanto que há poucos dias antes, Pedro havia negado Jesus, por exemplo, os outros discípulos haviam fugido ante a ameaça de serem presos e mortos. Aqui tem muita coisa nova para ser digerida, não era ainda uma espiritualidade madura, uma compreensão madura. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mediante tudo aquilo que Deus vai fazendo na vida dos discípulos. Não havia ainda uma grande maturidade, mas havia uma espiritualidade muito clara, havia uma compreensão muito clara de qual era o papel dos discípulos diante do papel do mestre, de qual era o papel dos discípulos diante do papel de Jesus. E eu queria então destacar com vocês aqui 3 ações, 3 atitudes que nos mostram, nos ensinam sobre a espiritualidade que esses homens e mulheres tinham naquele momento, e que serve para nós de motivação, serve para nós de exemplo, serve para nós de guia a respeito da nossa espiritualidade, de como nós nos comportamos diante de realidades como essa. Nós temos realidades similares a essas aqui, não necessariamente daquelas experiências visuais como eles tiveram, mas nós temos ordens do Senhor para nós que eles tinham, nós temos a necessidade de esperar pela ação do Senhor como eles tinham,
Nós temos a missão de sermos testemunhas de Cristo, como eles tinham a partir do momento que foram cheios do Espírito Santo. Então, há muita similaridade naquilo que é a igreja em toda a época. Porém, nem sempre há uma similaridade de compreensão, de coração. E o que eu queria compartilhar com você é o coração desses discípulos. Ainda que imaturos, ainda que certamente com uma compreensão bastante limitada do que seria o entendimento deles lá na frente, tudo era muito nascente, tudo era muito questionado, muito cheio de situações para serem esclarecidas, tudo muito nebuloso em termos de compreensão. Estava claro para eles que Jesus estava vivo, claro para eles que havia uma promessa de que Jesus voltaria, claro para eles que Jesus ressurreto foi levado aos céus, isso estava claro, mas não estava muito claro como é que seriam as coisas dali para frente. O que significava esse esperar? O que significava esse ser cheio do Espírito? Tudo isso era novo, nada disso aconteceu com experiências passadas na mesma proporção, na mesma intensidade que vai acontecer lá na frente a partir dessas palavras. Então, ainda havia muita coisa na espiritualidade a ser trabalhada, mas ainda assim nós encontramos nesses homens e nessas mulheres, nós encontramos nesses discípulos algumas características que refletem a sua espiritualidade e que deveriam estar ou que deveriam ser para nós espelho para a nossa própria espiritualidade. A primeira característica que eu queria, ou atitude que eu queria ressaltar, é a da própria obediência. Quando nós falamos aqui de que Jesus diz para eles não saírem de Jerusalém, parece uma coisa fácil. Mas nós não estamos falando de uma coisa fácil, porque os discípulos não viviam em Jerusalém. Os discípulos eram, pelo menos os nomeados, viviam na Galileia, vieram da Galileia. Nós vamos encontrar lugares como Cafarnaum, como Nazaré, sendo citados constantemente como o local onde esses homens basicamente viviam. E a gente está falando de cerca de 200 quilômetros de distância, que para nós não é uma grande distância. Mas naquela época, que uma distância que seria percorrida a pé, nós estamos falando de muitos dias. Nós estamos falando de uma comunicação que não era como a nossa hoje. Não dava para ligar para casa e dizer, mãe, eu vou ficar aqui mais um pouco, que o Senhor ainda tem umas coisas comigo. Esses homens estavam lá, nós não sabemos se as suas esposas estavam, possivelmente não. Nós não sabemos como é que era a questão da sua família, quantos deles eram ali casados naquele momento, ou quantos tinham responsabilidades para com a sua família. A questão toda era que não era uma situação fácil. Eles a 200 quilômetros de distância, numa sociedade onde você não tem transportes, senão no máximo um transporte de 4 patas, você não tem comunicação, senão no máximo um mensageiro, que levaria o tempo todo para levar aquilo. Você tem que tomar uma decisão de obedecer, de ficar em Jerusalém, de estar ali até que se cumprisse a palavra de Jesus. Não era fácil permanecer ali. Questões da própria hospedagem, onde eles estavam ainda no local da Páscoa, de alimentação, de manutenção, exigiam recursos, trabalho, tudo estava diante deles ali para serem feitos. A ordem foi dada, mas todo o entorno dessa ordem era uma situação que os discípulos tinham que lidar com elas. E quando nós olhamos, irmãos, para isso tudo, a gente não pode desprezar o impacto emocional que os eventos que vêm acontecendo há cerca de 40 dias tiveram sobre esses homens. Da Páscoa para ali, a gente tem uma série de eventos, como eu já mencionei, que causam um impacto emocional tremendo. Muitos daqueles homens estavam absurdamente impactados por tudo o que aconteceu. E eles tinham uma ordem. Mas em todas as coisas, irmãos, eles obedeceram. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A obediência nunca é algo fácil. A obediência nunca é um caminho tranquilo. Ele é sempre um caminho contra a nossa natureza. A gente não gosta muito de reconhecer isso, mas obedecer é difícil. E obedecer ao Senhor é mais difícil ainda. Porque nós somos seres rebeldes por causa da nossa natureza caída. A nossa natureza caída nos fez rebeldes ao Senhor. Mas é na obediência, irmãos, que as maiores experiências com Deus são vividas.
E às vezes a gente esquece isso, porque nós estamos tão em busca do nosso conforto, nós estamos tão em busca de decisões que sejam fáceis, nós estamos tão em busca de que tudo esteja tranquilo ao nosso redor, como em um lago, um belo lago parado, que nós não nos apercebemos que vida cristã nunca vai estar atrelada a essa facilidade. Ainda que a gente possa experimentar uma enorme paz, e nós experimentamos uma enorme paz em nosso coração. Essa paz não é a ausência de lutas e tribulações ao nosso redor, não é a ausência de decisões difíceis. O fato de nós sermos cristãos não nos coloca em posição de decisões fáceis, elas continuam sendo difíceis. E ainda mais difíceis agora, porque elas não são decididas apenas pelo contexto imediato. Há o Senhor diante de tudo isso, que é incluído em cada decisão dessa. Há muito barulho ao nosso redor, existem muitas vozes ao nosso redor, existem muitos sábios, muitos doutores, muitos querendo ser mestres ao nosso redor. Essas vozes todas ecoam em nossa mente e nos perturbam ao tomar importantes decisões. E as decisões se tornam mais difíceis ainda. Nós vivemos numa sociedade barulhenta. Nós vivemos numa sociedade onde você tem todo mundo sendo alguém que tem uma opinião para dar. Basta que você abra qualquer rede social, você vai encontrar uma pessoa que se coloca numa posição de ser alguém que tem uma opinião para dar sobre a sua vida. Nunca fez tanto sucesso quanto nos nossos dias os programas de opinião. Muitos canais sobrevivem exatamente dos programas de opinião. Quando você olha para o futebol, por exemplo, que é uma das coisas que os brasileiros se apegam muito, o que acontece no futebol? Para quem não acompanha, o jogo vai acontecer às 18 horas. Às 17 tem o pré-jogo. O que é o pré-jogo? É 1 hora dos caras dando a opinião deles sobre o jogo. E aí você ali é moldado para o que você vai esperar do jogo. O jogo que começou às 18 horas acaba às 20. Às 20 começa o pós-jogo, que é mais 1, 2, 3 horas de opiniões sobre o que aconteceu no jogo. Ou seja, as opiniões ganham mais tempo e mais espaço do que o próprio evento. E assim é em tudo na nossa vida, irmãos, há muitos sábios ao nosso redor. Todo mundo sabe como você deve fazer. Todo mundo tem uma opinião para você. Todo mundo quer ser mestre sobre você. Todo mundo quer ser doutor de todas as coisas. Hoje em dia, todo mundo é mestre, especialista em alguma coisa. O brasileiro é especialista em tudo. É especialista em futebol. Nós somos especialistas em vacina. A gente sabe tudo sobre vacina. Nunca na vida a gente falou sobre vacina, agora a gente sabe tudo de vacina. O brasileiro sabe tudo de política. Nós nunca. Quando é que você soube os nomes dos ministros do STF? Hoje a gente sabe o nome de todo mundo. Inclusive com um asterisco do lado de gente boa ou questionável. Não posso falar uma coisa pior aqui, mas todo mundo sabe isso. Hoje todo mundo sabe tudo, porque a gente tem um acesso à informação. E o problema do acesso à informação não é a informação em si. A informação é maravilhosa, o acesso à informação é maravilhoso. O problema é a nossa dificuldade em discernir as vozes. E muitas vezes nós não obedecemos ao Senhor, nós não aguardamos no Senhor, nós não esperamos no Senhor, porque essas vozes estão gritando ao nosso redor, estão gritando em nossa mente, estão querendo ser nossos mestres, nos dirigindo a decisões e a situações que não são aquelas que o Senhor ordenou. Tudo aqui era uma voz gritando para eles que ficar em Jerusalém não era um bom negócio, ou não era a melhor decisão, mas eles obedecem. Eu queria dizer uma coisa para você, meu irmão. No meio de todas essas vozes, no meio de todos esses sábios, doutores, mestres, de todas essas pessoas que estão ao nosso redor, gritando sobre o que nós deveríamos fazer, ouça a doce e poderosa voz do Senhor dizendo a você: obedeça. Obedecer ainda é a melhor
decisão para a nossa vida. Sempre foi e continua sendo a melhor decisão para a nossa vida. Não é a mais fácil, nunca será mais fácil, mas é a decisão que nos coloca numa circunstância e numa situação onde o Senhor está sendo honrado e nós estamos em segurança. Porque a gente esquece isso, irmãos, que na desobediência nós só encontramos a insegurança. Na desobediência nós encontramos um ambiente ante-Deus, um ambiente de rebeldia e um ambiente de afastamento de Deus, que nunca produz sobre a nossa vida nada exceto dor. Todas as vezes que você vê nas Escrituras a desobediência em pauta, você vai ver que há como consequência daquilo dor, angústia, tristeza. E a obediência, por mais dura e difícil que ela seja, sempre produz vida, sempre produz crescimento, sempre produz prosperidade da parte de Deus, produz alegria no coração daqueles que obedecem. Ouça a doce e poderosa voz do Senhor dizendo a você: obedeça. A segunda característica que eu vejo nesses irmãos é o texto dizendo o seguinte, quem estava aqui, né? Eles subiram ao aposento e fala sobre quem eram as pessoas que estavam lá, basicamente aqueles que serão conhecidos por nós como os apóstolos, né? E no verso 14 ele diz, ó, todos eles se reuniam sempre em oração. Eles não apenas se reuniam, e eles não apenas se reuniam em oração, eles se reuniam continuamente, eles se reuniam sempre. A segunda característica dessas pessoas, e a segunda característica da espiritualidade da igreja primitiva, que deve ser espelho para nós, é a perseverança. Nós temos perdido isso hoje em dia, irmãos. Nós somos as pessoas que desistem de tudo muito fácil. Nós somos as pessoas que encerram ciclos muito rapidamente, que acham que está tudo bem nós desistirmos daquilo que um dia alegrou nosso coração, que um dia fez com que o nosso coração sonhasse. Nós desistimos de tudo muito rápido. Nós desistimos da nossa família, nós desistimos dos nossos amigos, nós desistimos da nossa igreja, nós desistimos dos nossos sonhos, nós desistimos muito fácil das coisas todas hoje em dia. Perseverança não é hoje uma palavra que alegra o coração, uma palavra que traz ânimo, motivação. Ao contrário, perseverança muitas vezes é uma palavra que traz peso a nós. Todos se reuniam sempre. Ainda que por alguns dias, porque eles não se reuniram durante um período interminável. Mas nós vemos um grupo que não era grande, era um grupo de cerca de 120 pessoas. Um grupo talvez um pouquinho maior, um pouco menor em alguns dias, mas um grupo mais ou menos nesse número, que não desistia de permanecer unido, aguardando a promessa se cumprir. Eles não só estavam esperando, eles estavam esperando reunidos e em oração. Não era uma perseverança que não agia, não era uma perseverança de ficar esperando de uma maneira ilusória, assim, contemplativa. Era uma esperança e uma perseverança que levava esses homens a se unirem e a orarem juntos. Eles permaneciam em oração, eles perseveravam em oração. Se mais uma vez nós olharmos para a dificuldade ali da estadia, nós vamos perceber que a cada dia que se passava a situação se tornava mais difícil. Sobre alimentação, sobre vestimenta, sobre hospedagem, tudo aquilo que era necessário para que pessoas que não moravam naquele local estivessem e permanecessem naquele local. E eles tinham que então perseverar. Sabe, irmãos, essa é a nossa vida. A vida cristã não é uma vida onde o Aladim é o nosso Deus. É muito interessante a história do Aladim. E quem não gostaria de ter um gênio da lâmpada? Quem não gostaria de esfregar uma lâmpada e aparecer um gênio e dizer você tem 3 desejos, né? Se você for bom de conta, esses desejos se tornam inacabáveis.
Porque você pode pedir um desejo, um segundo desejo, e como terceiro desejo, eu quero mais 3 desejos. Isso se torna inacabável e você teria tudo o que você precisa. Mas o Evangelho não é assim. Porque o Evangelho não é sobre um Deus que nos serve. Não é sobre um Deus que atende os nossos desejos, porque nós somos o centro do seu coração. O Evangelho é sobre renúncia, é sobre tomar a sua cruz, é sobre seguir nos passos daquele que se entregou em favor de nós. O Evangelho, ele é sobre algo muito mais valioso, belo, grandioso, do que termos os nossos sonhos realizados. Ele é sobre Deus ser glorificado. Ele é sobre o Filho de Deus, Cristo, o nosso Senhor, ser exaltado. Ele é sobre o Espírito Santo de Deus, Deus que habita em nós, nos guiar, nos instruir, nos moldar. Ele é sobre a eternidade, o Evangelho é sobre a eternidade. Não é sobre o que nós vamos ter aqui hoje ou amanhã. Ainda que tudo isso faça parte do cuidado de Deus para com os seus filhos, não é sobre isso. É sobre a eternidade. É sobre estarmos diante de Deus por toda a eternidade. E a nossa vida é sobre perseverança. Nós temos que perseverar no casamento. Estar casado não é fácil. Não é fácil. Principalmente quando nós estamos casados e somos casados com pessoas diferentes de nós. Com pessoas que têm personalidades muito diferentes. É difícil. Não é fácil. Você acha que é fácil te aguentar, irmão? Não, não. É uma missão que o Senhor deu aí ao seu cônjuge, para aqueles que são casados. Não é fácil perseverar na igreja. Não é fácil. É muito mais fácil nós encontrarmos o conforto. É muito mais fácil nós encontrarmos uma situação onde nós estejamos confortáveis, seja tudo de acordo com o que é confortável para nós. Não é fácil perseverar no nosso trabalho. Tem dias que, meu Deus do céu, não é assim com você? Não tem dias que a sua oração é: Senhor, me tira desse lugar aqui, porque, meu Deus, isso aqui é um trono de Satanás, né? Tem dias que é muito bom, né? Tem dias que você se sente realizado, você se sente feliz de ter aquela profissão, mas tem dias que você se sente frustrado por não conseguir realizar o que você sonha, o que você pensa. Em todas essas coisas, nós temos que perseverar. Não tem outra opção. Porque desistir de todas essas coisas, nem sempre, ou basicamente nunca, é a melhor solução. E a nossa vida é sobre isso, irmãos. E eu quero dizer que se você tem esperado pelo cumprimento de uma promessa, era isso que eles estavam esperando. Promessa, de repente, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério. Não desanime, meu irmão. Persevere. Persevere, não desanime. Continue seguindo adiante. Continue crendo. Lembre de qual foi a sua fé no primeiro momento e continue crendo. Não desanime, não. Muitas são as lutas e as batalhas e as situações que vão trazer frustração a nós. Se nós abraçarmos isso, nós não chegamos ao fim de nada. Nós nunca veremos nada de belo e de completo ser experimentado por nós. Confie no Senhor. Ele é fiel para cumprir. Persevere, não desista, siga em frente. Essa é a lição dessa fé, dessa espiritualidade que a igreja primitiva tinha. Mesmo diante daquilo que eles nem sabiam como seria. Você tenta imaginar, irmão, se nunca ninguém te falou que o Espírito Santo viria sobre, e de repente o Espírito Santo virá sobre. O que isso significa na prática? É claro que eles conheciam o Espírito Santo. Claro que eles conheciam o Espírito de Deus. É claro que existem dezenas de histórias no Antigo Testamento onde o Espírito se manifestava, onde o Espírito agia. Mas o que significava esse negócio de vir morar, de fazer morada, de estar no lugar de Jesus? Tudo isso era muito novo. E para piorar tinha que esperar. Porque se tem uma coisa que a gente detesta é esperar. Ou você gosta de esperar? Você vai no mercado, o que você faz? Senta na primeira fila que tiver, ou você fica procurando uma fila menor, para que você espere menos? Quando você está dirigindo, o semáforo está lá fechado,
Tem uma fila aqui com 10 carros e tem um só na outra faixa. O que você vai fazer? Você vai ser o 11º ou você vai mudar de faixa e vai lá na frente? Por quê? Porque a gente não gosta de esperar. Quando você vai numa repartição pública, você é daqueles que fica lá orando e louvando a Deus por estar na repartição pública? Ou você é daqueles que fala o pessoal do lado, que demora, né? Quando você vai no médico, você vai lá no SUS, e aí, meu Deus do céu, né? Tá lá todo mundo com Covid do seu lado. Você é daquele que espera pacientemente chegar a sua vez? Ou você é daquele que fica sempre olhando, dizendo, meu Deus, essa mulher perdeu minha ficha, não é possível. O que aconteceu? A gente não gosta de esperar. A gente não gosta de esperar nem na padaria. Quando você vai sair de casa, e tem alguém que sai de casa com você, você fica tranquilamente esperando? Ou te incomoda o fato da pessoa que vai sair com você demorar mais que a noiva para se arrumar? A gente não gosta de esperar. Eu não gosto. E para homem é pior ainda. Porque o homem, ele botou uma roupa que já está pronta, normalmente preparada pela esposa, inclusive, e aí depois vem a esposa. Aí tem funilaria completa, né? Chapinha, massa corrida, perfume, batom. Meu Deus do céu, aquilo é uma cesta de produtos ali. E aí você está lá, pronto. Tudo que você tem que fazer foi assim, ó. E estava pronto. Você gosta de esperar? Você fica tranquilo esperando? Não, nós detestamos esperar. E por que espiritualmente seria diferente? Por que as promessas que estão diante de nós, por que a promessa de cuidado de Deus, por que as promessas do Senhor diante de nós seriam tratadas de outra forma? É claro que a gente não quer esperar também, é claro que a gente quer acelerar também, é claro que a gente não quer perseverar. E a gente já logo conecta uma coisa e olha ali e diz, não, isso aqui não é de Deus não. Eu estou esperando demais, se fosse o Senhor já tinha feito acontecer. E a gente vai criando alguns jargões aí que vão fazendo com que essa crença se perpetue. Irmãos, não funciona. No Evangelho, há um Senhor do tempo. E o Senhor do tempo age no seu tempo. Porque Ele não é só Senhor do tempo, mas Ele conhece como o tempo agirá em nosso favor. Ele conhece como o tempo será usado para glorificá-lo. Ele é Senhor. E não adianta, não é impossível que nós adiantemos ou atrasemos qualquer propósito de Deus. É impossível que qualquer das nossas ações faça com que Deus se mova mais rapidamente em nosso favor. Nós precisamos esperar. E tudo que os discípulos tinham para fazer é esperar. E esperar em oração. E esperar em oração precisa fazer o quê? Perseverar. Não desista não. Se é uma promessa no teu coração, há algo no teu coração que você está esperando da parte de Deus, se há algo que você tem convicção de que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua espiritualidade, espere, tenha paciência. Acalma teu coração, Deus está no controle disso. Ninguém é capaz de fazer com que você viva ou deixe de viver aquilo que Deus propôs para a sua vida. Isso vai acontecer. A questão é que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Enquanto o tempo do Senhor não chega para nós, nós perseveramos. É interessante que algumas traduções falam de perseverar unanimemente em oração. É a ideia de que não, todos nós juntos vamos perseverar. Confie no Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Em terceiro e último lugar, o que eles faziam enquanto perseveravam? Eles oravam. A terceira característica da espiritualidade desses homens é a oração. E talvez essa seja uma das palavras mais faladas pelo cristão, quando você chega para alguém e aí você pergunta, e aí, está tudo bem? A pessoa está tudo bem, eu só estou meio doente, minha perna está doendo aí. Vou orar por você. Não é assim? Tá tudo bem, só fulano que não está bem, vou orar por você. A gente fala de oração o tempo todo. Tudo a gente fala de oração. Mas esses homens não estavam só falando de oração. E nem só orando.
eventualmente. Eles estavam perseverando unanimemente em oração. Oração para eles não era outra coisa, senão a única coisa para se fazer diante de Deus. Eles oravam pelo cumprimento da promessa. Esse era um grupo que orava. Irmãos que oravam, e oravam porque acreditavam que a vontade de Deus é que eles orassem. Eles acreditavam que Deus havia os ordenado a orar, a buscar ao Senhor. Era um grupo que orava porque acreditava que Deus ouve as nossas orações. Será que você crê nisso, meu irmão? Ou você é daquele grupo de pessoas que, para que Deus ouça a sua oração, você precisa estar bem diante de Deus? E aí, nos momentos em que as coisas não estão bem para você, você tem dificuldade de orar. Você não consegue nem orar. Ah, se soubesse o que eu fiz, eu não consigo nem orar. Esse grupo, ele não era um grupo que confiava em quem eles eram, na força que eles tinham, na santidade que eles desenvolveram. Eles confiavam num Deus que ouve as nossas orações. É ali que está a nossa confiança, irmãos. A nossa confiança não está na capacidade que nós temos de convencer o Senhor. Eu não sei se você já orou assim, mas eu já orei. Falei, Senhor, se eu fizesse isso, olha o que aconteceria. Como se Deus não soubesse, né? Olha, aconteceria isso, aconteceria aquilo. Olha, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer... Vendo quantos benefícios, Senhor, se o Senhor conceder essa oração? Eu não sei se você já orou assim, mas eu já orei assim muitas vezes. Tentando convencer ao Senhor de que eu tenho razão em receber o que eu estou querendo receber. Como se Deus não soubesse. E não tivesse enxergado os benefícios. Pior, se os benefícios não estivessem lá, porque Ele colocou os benefícios lá. Assim é. Às vezes nossa oração ela é meio... Eu oro, porque eu sei que o Deus a quem eu oro, Ele ouve as minhas orações. E Ele vai responder cada uma delas. Nem sempre a resposta é a que eu quero ouvir, mas Ele vai responder cada uma delas. Nenhuma oração deixa de ser percebida, deixa de ser recebida por nosso Deus. Esse grupo orava porque acreditava que a promessa se cumpriria. Eles não tinham dúvida. Se Deus falou, vai acontecer. Ah, irmãos, como eu oro para que Deus nos dê essa convicção de que o que Ele falou vai acontecer. A gente tem tantas dúvidas sobre isso em muitos momentos. Quando as coisas não vão bem, a gente tem tantas dúvidas. Tantos cristãos com quem eu converso, que no meio da sua queda tem dúvidas sobre, eu não consigo hoje acreditar que eu ainda sou salvo depois do que eu fiz. Até ontem o camarada dizia, não, salvação não se perde. Basta que ele caia, que aí... Por que isso, irmãos? Porque nós não temos convicção de que o que Deus falou vai se cumprir. Porque a nossa convicção, ela vacila nos momentos de dor, de luta. Porque a nossa convicção, ela não é sólida como deveria ser. Ela fraqueja, falta firmeza a ela nos momentos de dificuldade. Mas esse povo orava, porque eles criam que Deus cumpriria a sua promessa. É como se eles dissessem, nós vamos orar até essa promessa acontecer, porque Deus falou que vai fazer. Essa devia ser nossa convicção, essa precisa ser nossa convicção, meu irmão. E a minha pergunta para você é, você tem orado por sua família? Reclamado eu sei que você tem. A minha pergunta é, você tem orado por sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu cônjuge? Você tem orado por sua igreja? Aquilo que você olha para a igreja e sonha que deveria ser a sua igreja, você coloca isso diante de oração? Ou você simplesmente diz assim, não é o que eu quero, não conte comigo? Você ora por sua igreja? Você tem orado pelo seu trabalho, irmão? Nós fizemos isso agora, mas será que isso é um hábito seu? Será que quando você sai para trabalhar, você diz, Senhor, eu vou sair para trabalhar? E aí como é que fica a sua mente? Você vai pensando no trabalho, meu Deus, vou ter que encontrar fulano, ciclano, tomara que fulano esteja daquele jeito de ontem, porque eu não aguento mais. Ou será que o seu caminho para o trabalho é, Senhor, eu vou para lá, porque lá é o lugar
que o Senhor me deu para que eu tire o sustento da minha casa. Abençoa o meu dia. Abençoa as pessoas com quem eu vou trabalhar. Abençoe o meu trabalho, para que pessoas sejam abençoadas através do que eu vou fazer. Você percebe, irmãos, como a nossa reclamação é um grito a Deus de que nós não confiamos nele. E é por isso que nós reclamamos, porque nós não confiamos. Porque nós poderíamos usar o nosso tempo para dizer: Senhor, as coisas não estão boas no meu relacionamento, mas eu confio no Senhor. E minha esperança está em que o Senhor vai nos moldar para que a gente possa viver o melhor relacionamento que é possível para nós. Você tem orado, irmão, para que Deus haja em nosso meio? Você tem orado por isso? Senhor, faz no nosso meio aquilo que só o Senhor pode fazer. Age em nosso meio, traz a cada um de nós esse desejo de te servir, de te amar, de estar diante do Senhor o tempo todo. Como é que nós podemos esperar uma resposta a uma oração que não foi feita? Como é que nós podemos esperar o agir de Deus a uma oração que não foi feita? Como é que a sua igreja vai mudar se você não ora por ela? Como é que sua família vai mudar se você não ora por ela? Ore, irmão. Quando você cansar, ore mais. Quando já estiver exausto, siga orando. Não perca tempo com tristeza, com passado, com futuro. Apenas ore. O nosso mal é que o nosso presente está inundado de passado e de futuro. E nós não nos concentramos no que Deus nos deu, esse momento que Deus nos deu. A gente fica olhando para o passado, porque a gente viveu, sejam coisas boas ou ruins, a gente fica relembrando as coisas boas, lamentando as coisas ruins, a gente olha para o futuro e a gente fica ansioso, como é que será, como é que acontecerá, será que vai ser desse jeito ou vai ser daquele, e o tempo vai passando e esse futuro vai passando também, a gente nem experimentou. Não perca tempo com isso, ore, simplesmente ore. Deus decidiu governar o mundo, levando em conta as orações do seu povo. Deus decidiu que todo o governo que Ele tem sobre o mundo, seria realizado, levando em conta as orações do seu povo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. É como se Deus dissesse: eu faço o que eu quiser, mas eu não quero decidir sem ouvir a sua oração. Cada decisão minha levará em conta a oração do meu povo. A decisão será minha, será soberana. Eu farei aquilo que me apraz, aquilo que cumpra os meus propósitos, mas eu não farei nada sem levar em conta a oração do meu povo. Que coisa gloriosa, irmãos. Que incentivo, que motivação para que a gente ore, para que a gente volte para Deus e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça. Eu preciso que o Senhor olhe para essa realidade da minha vida. Eles não apenas oravam, mas eles se reuniam para orar. E aqui, irmãos, tem uma grande lição para a minha vida. É a lição de que quanto mais sozinho você caminha, mais chances existem de você tomar a decisão errada. Mais chances existem de você se frustrar. Mais chances existem de você desanimar. Mais chances existem de que você não complete sua caminhada. Eles não apenas oravam, mas se reuniam para orar. Porque eles sabiam que eram juntos, orando uns pelos outros, que eles eram fortalecidos também uns pelos outros. Não caminhe sozinho, meu irmão. Não creia nesse engano que é a realidade de que você caminhar sozinho é melhor para a sua vida. Ela pode ser mais confortável, porque gente dá trabalho. Pode ser mais confortável, porque caminhar sozinho, você não ouve palpite, você não ouve confrontamento, você não ouve ideia, você não ouve nada, você está sozinho, você só ouve teu coração. E se tem uma voz que todos nós gostamos de ouvir, é a do nosso coração. Porque o nosso coração nunca diz nada para a gente que a gente não gosta. Nosso coração só fala coisas boas. Nosso coração está sempre dizendo para a gente que a gente deve viver, e pode viver, e merece viver outras coisas melhores. Nosso coração nunca está em paz com o dia que nós vivemos.
Mas nosso coração é enganoso. Nosso coração não compreende a verdade de Deus o tempo todo. Não caminhe sozinho. Busque companheiros para a tua jornada, irmão. Pessoas comprometidas com o Senhor, comprometidas com a igreja do Senhor, comprometidas com o Evangelho de Cristo. E ore com essas pessoas. Ore com os seus familiares e por seus familiares. Ore com os seus líderes e por seus líderes. Ore com os seus amigos e pelos seus amigos. Ore. O que a gente precisa fazer é orar. Enquanto esses irmãos obedeciam, perseverando em oração, Deus cumpriu a sua promessa. E até que essa promessa se cumprisse, eles tiveram uns aos outros, para no meio da jornada, serem motivados uns pelos outros. Existem promessas diante de nós hoje, irmãos. E essas promessas são experimentadas por aqueles que obedecem, que perseveram, que oram. Essa é a grande lição. Que as promessas são experimentadas por aqueles que obedecem ao Senhor, que perseveram diante das adversidades e que oram buscando o favor do Senhor. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que uma promessa que salta do texto é que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E que esse habitar do Espírito Santo em nós nos capacita a vivermos o Evangelho, a sermos testemunha do Senhor em todos os lugares. E essa é uma promessa para nossas vidas. E é uma promessa que o Senhor já cumpriu. Não é uma promessa que nós estamos esperando. Nenhum de nós está esperando receber o Espírito Santo. Se você foi pelo próprio Espírito Santo regenerado, nasceu de novo, essa promessa se cumpriu sobre a sua vida. E o Espírito Santo, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em você, habita em seu coração, habita em sua vida. E esse habitar do Espírito Santo é a capacitação que nós precisamos para viver o Evangelho. Por isso a nossa oração é essa. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a sermos testemunhas de Jesus Cristo. Para que Ele seja glorificado em nossa vida. Para que Ele seja exaltado naquilo que nós nos tornamos. Para que Ele seja reconhecido naquilo que nós fazemos. Essa é uma promessa para nossas vidas. Existem promessas para nós hoje, irmãos. Nós não vivemos diante de um Deus apático. Nós não vivemos diante de um Deus que se afastou de nós. Nós não vivemos diante de um Deus que criou e realizou todas essas coisas e disse para cada um de nós: agora vocês se virem aí, que o dia que eu voltar a gente vai prestar contas. Não. Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. E esse habitar em nós nos leva a sermos lembrados a muitas promessas. Uma delas é que Ele vai moldar a nossa vida, até o dia de Cristo Jesus. Lembra como o texto diz? Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma promessa para a nossa vida. Isso deveria encher o nosso coração de certeza, encher o nosso coração de motivação, encher o nosso coração de alegria, para que nós seguíssemos em frente, para que nós perseverássemos em meio a todas as nossas lutas e dores, para que nós orássemos e quando nós cansássemos, continuássemos orando, e quando a gente não aguentasse mais, continuasse orando, até vermos Deus cumprir essas promessas em nossa vida. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de outras grandezas, nós não precisamos de outras satisfações, nós não precisamos de outras realizações, porque todas elas são efêmeras, todas elas são limitadas, todas elas são passageiras. O que nós precisamos é daquilo que nos conecta com a eternidade, é que o Deus que habita em nossa vida, habita em nós, nos molde, nos direcione, nos fortaleça, para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para nós. Esse é o desejo do nosso coração, é isso que nós precisamos. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica girando em torno do nosso umbigo, mas eu não estou feliz, mas eu não estou bem, mas eu não estou isso, eu não estou aquilo. E a gente esquece que Deus habita em nós. E que se nós orarmos, Deus moldará o nosso coração.
e com um coração moldado, nós vamos experimentar toda a beleza, grandeza e poder do Evangelho em nossa vida. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos obedecer, perseverar e orar para a glória do Senhor. Pai, nós te louvamos por aprender com essa igreja, por aprender com esses irmãos, por olharmos para o que eles eram, diante de tantas circunstâncias adversas, e sermos ensinados de que eles obedeceram ao Senhor, perseveraram em sua obediência, e em sua obediência eles oraram, até que a promessa se cumprisse. Que seja essa a nossa postura, Deus, até que nossa família seja salva, até que o nosso ministério seja desenvolvido, até que a nossa espiritualidade seja amadurecida, até que o nosso casamento se torne bênção, farol para os perdidos, até que o Senhor seja glorificado. Que nós oremos, confiemos, esperemos e obedeçamos, até que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Nos abençoa, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.